Olá, se o termo Machine Learning já te pareceu um bicho de sete cabeças, super complexo e inacessível, essa análise foi feita para desmistificar tudo isso. A gente vai quebrar esse conceito em duas ideias bem simples, que na verdade são a base de quase tudo nessa área. Vamos nessa? Para muita gente, machine learning parece exatamente isso, né? Um muro, uma barreira intimidadora de matemática e código. E olha, essa é uma sensação super comum. Mas e se o segredo por trás desse muro todo se resumisse a apenas duas ideias centrais? Ideias que, no fundo, são bem intuitivas. É isso mesmo. Apenas duas ideias principais. Uma vez que a gente entende esses dois pilares, o universo gigante do machine learning fica muito mais fácil de navegar. Então vamos construir essa base juntos, passo a passo. Então, vamos começar do começo. O que, afinal de contas, é Machine Learning? A melhor forma de sacar isso é pensar na diferença entre dar instruções e, bem, mostrar exemplos. O ponto-chave é esse aqui. Em vez da gente escrever um código com regras super rígidas para cada coisinha que pode acontecer, a gente alimenta o computador com dados, com muitos exemplos, e deixa que ele descubra os padrões sozinho. É uma virada de chave fundamental na forma de pensar programação. Essa analogia aqui do gato e do cachorro ilustra isso perfeitamente. Do lado esquerdo, a programação tradicional. Imagina ter que descrever um gato com uma lista infinita de regras. Seria um pesadelo. Já do lado direito está a abordagem do machine learning. Em vez de regras, a gente dá exemplos. Mostra milhares de fotos de gatos, milhares de fotos de cachorros e deixa o computador aprender a diferenciar um do outro. E como é que a gente faz isso na prática? Uma das ferramentas mais usadas é a linguagem R. Pensa nela como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Feita especialmente para trabalhar com dados. E o mais importante para começar é um conjunto de ferramentas chamado Tidyverse, que ajuda a gente a arrumar a casa, a organizar e entender os dados antes de mais nada. Certo, agora vamos para a nossa primeira grande ideia. Às vezes, o que a gente quer prever é uma categoria, uma etiqueta, tipo sim ou não. É aqui que entram as famosas árvores de decisão. Esse processo tem um nome, classificação. O objetivo é responder a uma pergunta cuja resposta é uma palavra, um rótulo. Por exemplo, este e-mail aqui é spam ou não é? Este cliente vai cancelar a assinatura ou vai continuar? A resposta é sempre uma escolha entre algumas opções que já existem. E como o computador faz isso? Ele constrói o que a gente chama de árvore de decisão, que funciona igualzinho a um fluxograma. Ele começa com uma pergunta inicial, a raiz. Dependendo da resposta, ele segue por um caminho, um galho, até a próxima pergunta e vai fazendo isso até chegar numa decisão final, que é a folha. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que o computador sabe qual pergunta fazer primeiro? Simples, ele é estratégico. Ele testa todas as perguntas possíveis e escolhe aquela que melhor separa os dados em grupos mais puros, mais homogêneos. Por exemplo, se a pergunta "o cliente é novo" consegue separar quase perfeitamente quem fica de quem cancela, pronto, essa é uma ótima primeira pergunta a se fazer. Uma árvore sozinha já é bem poderosa, mas dá para ir além. Uma random forest, ou floresta aleatória, é basicamente um comitê com milhares de árvores de decisão. Cada uma dá seu palpite e a decisão final é tipo uma votação. Isso torna a previsão muito mais confiável e precisa, o que é essencial para coisas sérias como diagnósticos médicos ou detecção de fraudes, por exemplo. Beleza, agora vamos para a nossa segunda chave. E se, em vez de uma categoria, a gente quisesse prever um número contínuo? Tipo um preço ou uma temperatura. Para isso, a gente usa outra técnica. Essa tarefa se chama regressão. O objetivo aqui não é classificar, mas sim estimar um valor. Qual vai ser o preço daquela casa? Qual vai ser a temperatura amanhã? A resposta que a gente está procurando agora é um número. E a abordagem mais clássica para isso é a regressão linear. É só imaginar um gráfico. De um lado, o tamanho de várias casas. Do outro, seus preços. A regressão linear, basicamente, desenha a melhor linha reta que consegue passar por esses pontos, capturando aquela tendência geral de que, claro, casas maiores tendem a custar mais. E por trás dessa linha tem uma fórmula bem simples. O preço, que é o Y, é igual a um valor base, o beta 0, mais um multiplicador, o beta 1, vezes o tamanho da casa, que é o X. O trabalho do computador é justamente encontrar os valores perfeitos para esses dois números, qual o preço inicial e quanto cada metro quadrado a mais adiciona no valor. E em R, passar essa ideia para o código é muito direto.
A gente usa uma função chamada LM, de Linear Model, e fala para ela, olha, eu quero prever o preço usando o tamanho com base nesses dados de casas que eu tenho. Simples assim. Certo. A gente criou um modelo. Mas, como saber se ele é bom? A gente precisa de algumas métricas para avaliar se as previsões dele são precisas ou não. Uma métrica bem famosa é o R². Pensa nele como uma nota de 0 a 100% que o modelo tira. Um R² de 80%, por exemplo, significa que o tamanho da casa consegue explicar 80% da variação de preços que a gente vê nos dados. É uma nota ótima, que mostra que o tamanho é de fato um fator super importante. Outra métrica muito útil é o RMSE. Ela é mais fácil de interpretar porque nos dá o erro médio na unidade original da coisa. Por exemplo, se o RMSE for de 5.000 euros, isso quer dizer que, na média, as previsões de preço do nosso modelo erram por mais ou menos 5.000 reais. Isso dá uma noção bem mais concreta do desempenho, né? Ok, então, nós cobrimos as duas ideias fundamentais do que chamam de Machine Learning supervisionado. Mas como transformar esse conhecimento em uma habilidade de verdade? Se tiver só uma coisa para guardar dessa análise, que seja isso aqui. A pergunta principal é sempre sobre o objetivo final. Se a resposta que se procura é uma categoria, tipo spam ou não spam, o caminho é a classificação. Agora, se a resposta é um número, como o preço de uma casa, o caminho é a regressão, é a base de tudo. Para quem quer continuar aprendendo em R, o caminho é bem claro. Primeiro, ficar muito bom no Tidyverse para organizar os dados. Depois, mergulhar de cabeça no pacote Tidy Models, que é o jeito moderno de fazer Machine Learning em R. E o mais importante de tudo, praticar com dados de verdade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Que pergunta do dia a dia, seja na vida pessoal ou no trabalho, poderia ser respondida com um modelo de classificação ou de regressão? O mais legal do Machine Learning é isso, ele nos dá uma nova ferramenta para encontrar respostas.